Bom, até onde os irmãos ouviram? Otto, Vilélia, Galba, Vitélio e Galba. E isso, Vespasiano. Vitélio, isso, Vespasiano. Então, eles brigaram ali. Na verdade, o Vespasiano chegou depois, né? Quando o Vespasiano chega para brigar com eles, um já tinha ido embora, que eu não lembro se era o Vitélio ou o Galba. Um já tinha sucumbido. No final, o Vespasiano ele vira o imperador. Termina a dinastia Júlio-Claudiana na morte do Nero e começa a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana tem três imperadores: Vespasiano e seus dois filhos. O Tito, que invadiu ali, que destruiu o templo em Jerusalém, e depois o Domiciano, que foi o imperador da época do livro de Apocalipse, segundo a maioria dos teólogos. Tá? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre as cartas das igrejas do Apocalipse. Então, todos estão ouvindo, irmãos? Tá, né? Eu vou desligar meu microfone aqui, Não, esqueci ligado. tá tranquilo. Não, só para saber se. Paulinho, minha senhora, tenta achar. Ah, tá aqui. E aí, nessa guerra civil aí, da guerra chamada Guerra dos Quatro Imperadores, né? Na verdade, cada tropa proclamou seu general como imperador. Você tem a vitória de Vespasiano. E aí, nisso, Tito, ele na primavera do ano 70, né, ele acaba cercando Jerusalém. Nisso já estava lá o João de Escala, o Simão Bargória. Eu acho que eu falei que o Simão Bargória que matou Eleazar. Não foi o Simão Bargória, não. Foi o João de Escala. Né? O João de Escala e o Simão Bargória acabam entrando num acordo para poder fazer resistência às tropas de Tito. E Tito cerca ali Jerusalém durante um bom tempo. Quando ocorreu certas coisas, teve mulher, a fome ficou de tal forma dentro de Jerusalém, não entrava nem saía ninguém, que teve mulher que comeu seu próprio filho. Tá? Gente comendo cadáver também, então o negócio ficou muito estreito ali. E pouco antes de Tito ocupar Jerusalém, já com a chegada ali do João de Giscalo, o João Bargória, o João Bargória, em Jerusalém, os cristãos, o que eles fazem? Eles pegam e vão para Pela. Né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu não sei se os irmãos lembram disso. Existe toda uma orientação de Jesus que a gente acha que é futurista, e na verdade era uma orientação para aquela época com relação a essa fuga da destruição do templo. Tá? Porque tudo aquilo que Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, aquilo tudo acontece. E poucas coisas não acontecem ali, que é a volta visível de Jesus, os sinais sobrenaturais, né, que fala que vai se enegrecer ali o sol, aquela coisa toda, que não acontece, é o único fato que não acontece daquelas profecias de Jesus e que a gente crê que vai acontecer. Mas tudo aquilo que Jesus falou, se eu não me engano, em Lucas 19, 44, se eu não me engano, fala de botar trincheira do lado de Jerusalém, e aquilo acontece quando o general Tito, ele ali cerca Jerusalém, e ali acaba destruindo Jerusalém. Ele não manda botar fogo no templo. Um soldado joga ali um negócio pela janela do templo e começa a pegar fogo, e aí arrebenta tudo. Então a cidade é totalmente destruída, soterrada. Ele fez um aterro em volta das muralhas da cidade para não para evitar a população fugir, e ele cercou a cidade de uma tal forma que não dava para entrar nem sair. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ir no museu ali da Universal, ali em Del Castillo, e não sei se os irmãos que foram repararam,
quando você olha aquela maquete de Jerusalém que está ali, os irmãos já foram ali? Algum dos irmãos? Não? Não, eu nunca fui, não. Eu queria até combinar com os irmãos de ir, mas na pandemia fica difícil, né? Só fui lá uma vez, eu era adolescente, só ouvia grito lá de pessoa possuída lá no templo. Era grito de um lado, grito do outro. A Universal tem isso. Tu entra no templo, tá gente com a mão para trás e É. gritando, falando, fazendo entrevista com o demônio. Mas a Universal tem essa. Na Mas, Universal, fala, na Igreja Universal. na Universal em Del Castilho ali, aquele templo enorme. Ali não Não, tem eu já fui só. na matriz lá, já na matriz com as irmãs da escola dominical lá. Eu fiz uma dinâmica com eles e aí tive que pagar levando eles lá para conhecer a maquete, a gente conheceu lá. Então, tem alguns detalhes que se o irmão for agora que o irmão vai reparar. Quando você olha a maquete por inteiro, que você entra pela roleta e tá andando pela direita, tem duas torres grandes ali, a Torre de Mariane e a Torre de Fazael. Fazael era irmão de Herodes o Grande, Mariane foi mulher dele. Ele construiu aquelas duas torres em homenagem a eles. Foi o que sobrou de inteiro na destruição do Templo de Jerusalém, só as duas torres. O resto foi tudo arrebentado, né? Então, quem viu a maquete, viu aquilo lá, tudo aquilo foi destruído. Só ficaram aquelas duas torres da entrada ali da resistência da cidade. Para que os irmãos, para que tenham ideia. Daí ocorre uma dispersão judaica. A diáspora, o povo espalha. De novo, né? O povo toda hora, já na época de Nabucodonosor foi assim. A primeira destruição do templo de Salomão lá, e agora na destruição do templo de Herodes. E aí o povo dispersa e os judeus vão se reunir na cidade de Jâmnia, Jabiné, por volta do ano 90, ali criam um núcleo rabínico, onde eles começam a compilar os escritos do Talmud, tá? O que hoje nós temos de Talmud. Começa a surgir a ideia de estabelecer ali por escrito uma tradição, a tradição oral que eles tinham para não se perderem, porque já era a segunda vez que eles entravam numa diáspora, uma dispersão, e para não se perder toda a doutrina judaica e para também refutar o cristianismo que estava crescendo, porque o cristianismo era visto como uma seita judaica até então, tá? Do judaísmo, uma ramificação do judaísmo. Depois, esse vínculo é que vai se separando. Aí eles estabelecem o cânon do Antigo Testamento deles. Isso é uma das teorias acerca da formação do cânon bíblico, do cânon do Antigo Testamento. Você tem duas teorias. Uma que foi formada ali, na verdade, três mais ou menos. Uma que foi formada na época de Esdras, uma que foi formada no tempo dos Macabeus, e a outra que o cânon bíblico do Antigo Testamento foi formado por volta do ano 90, ali sendo confirmado pelos judeus. Tá? O que o judeu cria acerca do Antigo Testamento. Aí, refutados ali os deuterocanônicos, né? Aqueles que estão na Bíblia Católica. Então, ali se firma o cânon do Antigo Testamento. Se essa teoria de que foi formado no ano 70 estiver errado, pelo menos ali foi confirmado um cânon que já existia, ou da época de Esdras ou da época dos Macabeus, né? Refutando os livros deuterocanônicos que estão na Bíblia Católica. E aí ocorre uma dispersão, mas tem uma revolta judaica mais à frente, né, por volta do ano 135, no segundo século, e aí essa do Bar Korba, e aí o imperador Adriano, o imperador da época, ele acaba destruindo e expulsando os judeus, colocando uma porção de proibições acerca dos judeus, renomeando ali para Palestina, a região da Judéia, mudando o nome de Jerusalém, acho que para Hélia Capitolina, se não me engano. E aí aí o judeu já não tinha mais acesso à Cidade Santa. E aí a gente entra no capítulo 2. No capítulo 2, nós temos um problema em 622, né, depois de Cristo, surgimento do Islã.
E 622 depois de Cristo, quando o Islã surge lá com Maomé, o Islã começa a ter pretensões sobre Jerusalém e a Igreja Católica também, né, que estava procurando um governo para se apoiar, porque o Império Romano do Ocidente já tinha caído. Ela acaba se apoiando ali no Sacro Império Romano Germânico, que estava emergindo, império de origem germânica, né, de onde vem parte da Alemanha de hoje. E aí a Igreja Católica ela começa a investir ali por volta do ano 1000, do século XI, ela investia em cruzadas para a libertação da Terra Santa do domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos tomaram aquilo ali e durante muito tempo ficou nessa guerra e por fim os muçulmanos eles acabaram tomando conta. É claro que quando fala muçulmano tem várias ramificações. Os turcos otomanos, que não deixam de ter a crença islâmica, eles foram que ocuparam a maior parte do tempo. Lembrando que os curdos, não sei se os irmãos vão lembrar esse, História, Descobrimento do Brasil, Fim da Idade Média. Em 1453, os turcos tomam Constantinopla, caindo o Império Romano do Oriente, certo? Ou o Império Bizantino. E aí, quando cai o Império Bizantino, os turcos otomanos tomaram toda aquela região ali de Ásia. Aquilo ali ficou do Oriente Médio, ficou por conta deles durante muito tempo. Na Primeira Guerra Mundial, quando, na verdade, essa liderança turco-otomana acaba, se não me engano, o Império até se desfaz, é que a Jerusalém passa para a mão de ingleses e franceses, depois da Primeira Guerra Mundial. Para os irmãos verem quanto tempo Jerusalém e os judeus ficaram não sem acesso, tá? Mas sem o judeu ter ali uma condição de pátria ali naquele lugar, tá? E aí começa a surgir o movimento sionista, onde se discutia se ia botar uma nação de judeus ou na Argentina, sei lá por que na Argentina, né? Ou lá na Palestina, em Israel. E, por fim, depois da Segunda Guerra, onde ocorre o Holocausto Judaico, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra, se estabelece o Estado de Israel, onde também se teve um compromisso de estabelecer um Estado palestino, mas até hoje não fizeram. Acho que na época ficaram com pena dos judeus por causa do Holocausto, e aí se estabeleceu ali o Estado de Israel. E logo entrou na Guerra dos 6 Dias contra os árabes, aí vem toda a história que a gente conhece até hoje, daí vem terrorismo, vem uma série de coisas, tá? E tá lá, até hoje tá lá, estão brigando lá. E aí tem diversas discussões acerca da construção de um terceiro templo. Só que existe uma mesquita lá no meio, lá onde seria a localização do Templo de Jerusalém. E fato importante é que essa comissão, né, em 1948, feita pela ONU, foi presidida por um brasileiro, né? Foi pelo Oswaldo Aranha. Foi pelo Oswaldo Aranha. E o que acontece? A promessa de Deus é juntar o povo de Israel, a nação de Israel, através daquela visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, por volta ali do século VI a.C., você tem mais, né, de 2000 anos de tempo para cumprimento de uma promessa. Porque aquela promessa de Ezequiel, capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, que Deus juntaria os ossos, né, de Israel, traria de volta para a terra, aquilo se cumpre em 1948. Tá? É um dos sinais da vinda do Messias, entendido assim por boa parte dos teólogos. Tá? A vinda do Messias
Um dos sinais seria o retorno da nação de Israel. Tá? Demorou mais de 2000 anos para cumprimento de uma promessa. Eu espero que a gente não espere tanto tempo para o cumprimento de algumas, mas mais de 2.400 anos. Compreender assim. E esse é o capítulo 2. Aí a gente entra nos demais capítulos, que vai falar das cartas às igrejas do Apocalipse, ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E aí a gente precisa compreender o seguinte: foram escritas cartas para destinatários que existiam naquela época. Tá? A carta foi escrita para o anjo da igreja de Éfeso. Né? Quando fala anjo, é o mensageiro da igreja de Éfeso. Anjo é uma palavra em grego, angelos, que significa mensageiro. Tá? Então, ali não se trata de um ser celestial, tá? Pelo contexto, né? Anjo, ninguém escreve carta para anjo, né? Então, ali é o pastor da igreja. Eu, certa vez, discutindo até com um irmão lá do trabalho, em que ele defende não ter pastor na igreja, e sim um conselho de presbíteros, porque a presbiteriana ela funciona assim, não que ele seja da presbiteriana, mas aí eu peguei, e aí ele cita várias passagens bíblicas, aí eu peguei e citei essa de Apocalipse, né? Bom, se não é para ter pastor, um responsável, como é que tem uma carta para anjos das igrejas ali em Apocalipse? E ali não é ser celestial, até porque anjo não se arrepende, né? Você vê uma carta para o anjo da igreja de Éfeso e Deus falando para ele, se arrependa. Né? E aí eu peço que os irmãos peguem as Bíblias dos irmãos. Nós vamos estar lendo alguns pontos dessas cartas, os pontos principais. Nós vamos estar praticando o nosso estudo. O que eu posso extrair do texto que tem uma importância muito grande acerca de... Aqui nós não estamos buscando uma mensagem revelada, vamos entender assim, tá, irmãos? Nós estamos buscando entender o texto como foi escrito para o primeiro destinatário. Nós não vamos pregar, nós vamos entender o escrito histórico, porque a Bíblia também é um livro histórico. No capítulo 2, aí, quando começam as cartas do livro de Apocalipse. O versículo 1, todos pegaram aí, peguem suas Bíblias aí, para a gente poder entender algumas coisas. Nos versículos, Jesus sempre se apresenta como algum personagem sobrenatural, como o Deus que ele é, através de algumas características, né? Que fala, isto é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Acerca da visão de João, ele cita a pessoa dele próprio. E aí em Apocalipse 2:2, ele fala acerca do anjo da igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Ou seja, um sujeito cheio de obras, valoroso ao extremo, né? Cheio de valor, cheio de qualidade, cheio de trabalho. Só que aí Deus ele tem uma crítica contra esse homem e fala, tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, quando vem essa parte do arrepende, você vê aí que é um homem. Com certeza, o contexto diz que é um homem. Não tem como fugir disso, não é um ser celestial. Tá? Então, quando os irmãos pegarem alguém, assim como eu peguei, falando, defendendo que a liderança da igreja não pode ser de um homem só, e sim de um conselho de presbíteros, então o livro de Apocalipse ele está fora desse esquadro, porque ele aqui está mostrando um líder responsável pela igreja e ele vai responder por aquela igreja acerca do procedimento dele. Né? Ele abandonou o primeiro amor, certo? E Deus ele fala, lembra onde você caiu e se arrepende. Senão vou remover de ti o teu castiçal, né? Aí ele pega e fala, tens porém isto que aborrece, ou seja, você tem algo a teu favor também, mas tem contra. Ou seja, Deus ele observa tudo, nossas qualidades, nossos defeitos,
e nossas qualidades não apagam os nossos defeitos. Por isso que por obra ninguém é salvo. O meu acerto não compensa o meu erro. Certo? Então, essa é uma mensagem bem clara ali que Deus deixa para esse anjo. Isso em Éfeso. Lembrando, irmão, segundo a crença da maioria, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, né, ali por volta da década de 90, certo? Então, o que acontece? Se entende que João foi bispo em Éfeso. E ele estava escrevendo para o pastor de Éfeso. Muito provavelmente esse pastor de Éfeso era alguém que João conhecia pessoalmente. E João entregando uma profecia para o sujeito que ele conhecia pessoalmente, acerca de arrependimento, e falando, se você não se arrepender, você vai se arrebentar, e isso através de uma carta. Tá? Então, aqui se supõe que era algum conhecido pessoal dele, dentro de uma probabilidade. São esses pormenores que a gente tem que atentar para o texto bíblico. Que a gente lê só o texto bíblico, a gente não começa a pensar naquilo que está ao redor dele. A gente esquece que João pastoreou Éfeso, a gente esquece que essa carta é para alguém da igreja de Éfeso, provavelmente João. A gente tem que começar a meditar nessas coisas para poder até compreender o contexto. Aí vem uma segunda carta, vem Esmirna, tá? E entender essas cartas foram escritas para destinatários diferentes na mesma época. E aí nós temos um problema com a visão da interpretação do livro de Apocalipse, que é a visão historicista, que diz que cada carta é uma fase da igreja. E aí eu tenho um problema, porque aquela carta foi escrita, se eu entender dessa forma, eu vou pensar assim, aquela carta foi escrita entendendo que eu não sei se os irmãos já ouviram falar disso, dessa forma de interpretação do livro de Apocalipse, em que as cartas às igrejas seriam fases da igreja na história. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Eu estou falando aqui, não sei nem se os irmãos já ouviram. Todos já ouviram esse tipo de coisa? O adventista pensa assim, tá? E aí o que acontece? Ele entende que cada carta aqui representa uma fase da igreja durante a história. E aí o entendimento que a igreja de Laodiceia seria a igreja dos fins dos tempos, a pobre, miserável, desgraçada, cega e nu. Né? Só que compreender o seguinte, eu tenho um problema com isso, porque eu tenho uma carta escrita na época para a cidade de Laodiceia da época e para o pastor de Laodiceia da época, que essa carta foi escrita e foi enviada. A questão é que ela começou a circular nas igrejas. O livro de Apocalipse ele começou a circular. Algumas igrejas aceitavam, outras não. Tá? Esse livro. O que acontecia nas igrejas ali no final do primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século. Tá? Isso aconteceu. Nem todas as igrejas elas tinham concordância acerca dos livros que tinham inspiração divina. E esse livro foi um livro discutido. E aí, compreendendo que essas cartas foram escritas naquela época, eu tenho um problema. Como é que eu estou escrevendo uma carta para um pastor que não representa a igreja que ele tem ali, mas representa uma igreja que só vai vir lá para o fim dos tempos? Porque ele vai ler aquela carta, ele vai entender aquilo? Vai entender que aquela carta é para alguém no final dos tempos, que fala da igreja no final dos tempos? Ou ele vai entender que é uma carta que diz respeito a ele, que está falando dele? Supondo que o Isaac aí é o pastor da igreja de Esmirna do primeiro século. Ele recebeu a carta lá para ele, é o anjo da igreja de Esmirna, é o Isaac. Ele vai ler aquilo, ele vai achar que é para 200 anos depois, que aquilo é uma fase da igreja, ele não vai pensar isso. Ele vai pensar que a carta é para ele. O nosso problema é fazer interpretações de hoje em textos que não são de hoje, cuja finalidade do autor não é aquela que a gente está pensando. E aí a gente tende a ter uma interpretação errada do texto. Todas essas cartas foram escritas na mesma época para pastores diferentes e cidades que existiam naquela época e que não hoje, entre aspas, não existem mais ou mudaram de nome. Tá?
ganharam outros nomes turcos lá. O que a gente vê aqui na igreja de Esmirna? Você vê o sujeito passando um aperto lá com um crente falso, com um judeu falso, são sinagogas de Satanás, e Deus falando assim, o diabo vai lançar alguns na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que se entende aqui que o sujeito vai morrer. E que ele vai ser tentado durante 10 dias a negar o nome de Cristo até que ele morra e receba a coroa da vida. Aqui Deus não fala que ele vai ser poupar, ainda fala para ele, ser fiel até a morte. Não cede. Falou para aquele pastor daquela época. Tá? Você entra na igreja de Tiatira. E aí o que a gente vai pegando, irmãos? Da mesma forma que isso se aplicava a um líder daquela época, isso se aplica aos líderes de hoje. Tá? Você vai vendo que Deus está falando para a igreja de Cristo, não é somente a igreja no Brasil, tem igreja aí no mundo que tem que ser fiel até a morte, que é morta. As pessoas são mortas por amor do evangelho. Nós é que temos uma benesse de Deus aí, uma beneficência dele. Porque os países no mundo aí, tem países que estão sendo mortos as pessoas. Tá? Não é tão fácil assim, não. Então, tem gente que está tendo que ser fiel até a morte. Então, esse tipo de escrito, para quem está numa situação dessa, é um escrito edificante e que incentiva. Ou seja, serviu para aquele pastor naquela época e serve para a pessoa que está passando situação similar. O texto bíblico ele tem que ser analisado muito dessa maneira. Eu não posso pensar, isso é uma profecia para o futuro. Não, eu não vou viver no futuro. Eu estou vivendo agora. Isso tem que me servir para agora. E aí a minha análise é a seguinte, porque nós vamos dar hermenêutica, tá? Aliás, a partir do dia 20 de junho, nós vamos estar iniciando hermenêutica. E a interpretação do texto bíblico ela não pode fugir do seu contexto. Se bem que a interpretação do Ibad ela é assembleana, que é futurista, acerca do livro de Apocalipse. Mas aí não pode cair numa distorção. Eu posso até entender como uma profecia, mas não na distorção que muitos têm feito durante os anos aqui, a ponto de negligenciar o contexto no qual a carta foi escrita. Então, eu tenho que saber identificar naquele texto que eu leio, das cartas, o que cada pastor está passando. Eu olhar e falar assim, esse pastor está passando isso. O que o pastor de Satanás está... pastor da igreja de Pérgamo está passando. Ele está vivendo num local onde Jesus ele menciona está o trono de Satanás, e aí pode ser uma alusão à idolatria que era feita no local, e que ele não negou o nome, né? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. E aí ele fala de algumas pessoas que estão dando problema na igreja dele. Jesus fala para o pastor, tem umas pessoas aí que segue aí 10 minutos de novo, irmão. Vai cair de novo, eu mando outro link. E aí eu creio que a gente vai terminar. E acabou que eu não gravei esse. Esse eu não gravei. Mas a gente deixa, não tem problema não. Ou a gente grava a terceira aula. Tá piscando ali o LEDzinho vermelho no canto superior esquerdo. Tá aqui. Botei para gravar. Gravando. Tá. Então, o que acontece aí na questão de Pérgamo? Pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. A gente não sabe exatamente o que é essa doutrina de Balaão, mas a gente vê também Judas mencionando acerca da pessoa de Balaão e seu comportamento. E aqui falam que essas pessoas estão incitando outras, que na verdade que Balaque tinha um comportamento que parece que esse comportamento está sendo atrelado aos membros da igreja de Pérgamo, que Balaque levava as pessoas para comer dos sacrifícios da idolatria
e participar da prostituição. Então, esse tipo de gente estava dentro da igreja e incitando o pessoal fazendo errado, e Jesus vai até o pastor da igreja e fala, ó, esse pessoal está fazendo errado. Então, tem o pessoal também da doutrina dos nicolaítas. Jesus, ele não manda que o pastor faça com que eles se arrependam. Jesus fala para o pastor se arrepender. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra ti e contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus ia vir contra o próprio pastor. Quando o pastor ele tolera um pecado dentro da igreja, Jesus se põe contra o pastor da igreja. Então, o nível de cobrança aqui de Apocalipse é um nível muito alto se a gente for meditar acerca da responsabilidade dos pastores da igreja. É que a gente não para meditar como isso aqui é a cobrança de pastor. Isso daqui é Jesus tratando com o pastor e falando, ó, você tem esse pessoal aí, e se você não se arrepender por ter esse pessoal aí, eu vou cobrar de você. Então, às vezes a gente tolera certas coisas que Deus não quer que a gente tolere. O Jesus que se prega hoje é um pouco diferente do Jesus da Bíblia, irmão. A gente prega aquele Jesus do católico, pobrezinho, nasceu em Belém. E não é esse, não. A gente tem um rei que vai cobrar e cobrar daquela forma que ele cobrou o sujeito que não multiplicou o talento. E que o sujeito até se justificou diante dele, do nosso olhar, se a gente for olhar, até plausível a desculpa do sujeito. O senhor é severo. Eu tomei cuidado para não perder o talento. E Jesus não quis nem saber. Servo mau. Então, o rigor de Jesus em certas coisas, como juiz, é muito além daquilo que é pregado nas igrejas hoje. Uma coisa é o Jesus Salvador. A gente gosta muito do Jesus Salvador, né? Do Jesus Redentor. A gente adora esse Jesus. Agora, o juiz é que é o problema. A gente nunca examina... O Jesus advogado é muito bom. O Jesus juiz é que é o problema. A gente não examina o Jesus juiz que é discriminado na Bíblia. Tá? E isso a gente vê nessas situações das cartas do livro de Apocalipse. Tiatira já tem o problema da Jezabel. Esse dá para identificar, está bem mais claro. Jesus ele sempre falando, ó, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé. Ou seja, Jesus ele vê o que a gente faz. A gente não pode entrar no discurso, mas o senhor não está vendo? Ele está vendo. Ele está vendo o que tem de bom, de qualidade. Mas isso não interessa para ele se eu tenho um problema. Não interessa. Ele quer saber de eu resolver o problema que eu tenho. Ó, tu tem uma Jezabel aí. E ela também incita os outros a fazer errado. Adultero com ela, faz uma opção de coisa errada. Vou ferir de morte seus filhos. Né? Mas também tem alguns aí que não tem essa doutrina e conhecer as profundezas de Satanás. Né? Então, é um outro quadro, né? Em que você não se sabe exatamente ali o que se quer dizer com relação a essa Jezabel. Na verdade, ele faz uma referência à mulher de Acabe ali do Antigo Testamento, que era profetisa de Baal. Na verdade, ela servia a outros deuses. Não era nem para estar ali, igual Jezabel, não era nem para estar no trono de Israel, mas estava. Porque o rei escolheu aquela mulher. Ou seja, que dá a impressão é que o anjo da igreja escolheu ter aquele tipo de comportamento ali. Porque ele tolera aquilo. Tem, porém, contra ti que tolera Jezabel. Então, ele tolera aquilo, ele suporta aquilo. E Jesus, ele está vendo que a pessoa está tolerando aquele tipo de comportamento. Mulher que se desprofetiza e faz outros adulterarem. Porque os cultos pagãos a Baal, né, se entende que tinham essa questão da prostituição, da orgia. Esses cultos pagãos da antiguidade, eles eram muito relacionados a isso.
Então, é um problema que se tem ali dentro da igreja de Tiatira. E Jesus, ele é bem claro, né? Darei a cada um conforme, segundo as vossas obras. Ou seja, Jesus, ele não vai poupar ninguém e vai ser justo, dando cada um segundo as suas obras. Aí ele vai para a igreja de Sardes. A de Sardes, Jesus já fala logo, né? Você só tem aparência. Você só tem aparência. Você não... Parece que vive, mas está morto. E fala para conservar ainda o que tem. Né? Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, ainda tinha uma parte que não estava viva. E Jesus, ele repreende. Ou seja, quando a gente vai vendo, a maior parte das igrejas são repreendidas. Hoje a gente tem uma mentalidade diferente, em que a igreja, né, nós, igreja, está tudo certo com Deus. Essa é a nossa mentalidade. Né? E não é isso que ocorre. Tá? Então, as igrejas, elas são repreendidas em sua maioria. Você vê agora que a única que não teve problema até o momento foi a de Esmirna. Né? Mas foi aquela que tinha que ser fiel até a morte, ia morrer. E aí você chega nas duas mais citadas aí nas pregações, né? A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Filadélfia, irmão, os irmãos lembram aqui que é philos, em grego, de onde vem o termo filosofia. Amigo. Aê, Paulinho! Aê, Paulinho, nem acredito, rapaz. Surtei! Surtou mesmo, para acertar uma A aula dessa. vai até acabar por causa disso. Vai acabar. Depois dessa, a Luciene acho que até caiu. A Luciene caiu. Então, você vê a igreja de Filos. E Délfia vem de Adelfos, né, irmãos? Adelfos, na verdade, é uma palavra usada para irmãos. Ela se aplica também a outros parentes. Daí vem aquela discussão da virgindade de Maria, né, da virgindade perpétua de Maria, que alguns católicos defendem. Porque quando falam para Jesus, vem aí a tua mãe e teus irmãos, a palavra ali usada é Adelfos. O católico, ele defende que Adelfos, naquele momento ali, naquele texto, ele não está se referindo ali a irmãos, mas sim a parentes, para defender a virgindade perpétua de Maria. Mas, na verdade, Adelfos, em sua maioria, do uso da palavra, na maioria dos casos, está se referindo a irmão. Então, Filadélfia, filo é amigo, mas também está relacionado à filia, que é o amor. Né? Você tem 3 tipos de amor ali: filia, ágape e o eros. O filia seria o amor entre irmãos. Então, Filadélfia seria amor fraternal, o significado do nome da igreja. E Laodiceia vem de